Oi, gente, vamos dar continuidade aqui à nossa aula e vamos falar de mudanças de estado físico. A matéria, do jeito que a gente encontra no universo, ela pode se apresentar em 3 estados físicos diferentes. A gente pode encontrar matéria no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. E o estado físico que a matéria vai se encontrar vai depender da interação entre as partículas que constituem aquela matéria, ok? Vamos entender um pouco melhor isso fazendo um esqueminha, tá bom? Eu vou fazendo um esqueminha com vocês. Bom, vamos começar falando do estado físico sólido. Vamos pegar algum componente, alguma substância hipotética, um material, e ele está no estado sólido. No estado sólido, as partículas que compõem aquela matéria vai estar bem coesas, as partículas vão estar bem juntinhas, bem organizadas e com um grau de interação grande, ok? Só que o que acontece quando eu começo a fornecer energia, fornecer calor para esse material? O que acontece? Bom, essas partículas que se encontram bem coesas, juntinho, com bastante grau de interação, elas começam a se movimentar. A energia cinética, a energia de movimento delas começa a aumentar e elas começam a ficar mais agitadas. E com isso, o grau de interação entre essas moléculas vai diminuindo. E vai ter um momento que essa interação entre as moléculas vai diminuir a tal ponto que a matéria vai passar do estado sólido para o estado líquido, em que as partículas que compõem aquela matéria, aquela substância, vão estar interagindo, mas com um grau de interação menor se comparado com a interação entre as partículas no estado sólido, ok? Então, os líquidos são caracterizados por serem fluidos e tal, não é aquela estrutura rígida, né, como é o sólido, né? E essa transformação, essa ocorrência da passagem do sólido para o líquido, a gente pode chamar de processo de fusão. Então, quando o sólido passa para o estado líquido, a gente chama isso de fusão. Ok, a gente tem lá nosso líquido e as moléculazinhas lá interagindo entre elas, só que eu continuo fornecendo mais calor, mais energia. E o que vai acontecer então? Elas vão se movimentar ainda mais, elas vão ganhar mais energia de movimento ainda. E isso vai acabar fazendo com que elas vão perdendo a interação, vão se afastando cada vez mais. Até que chega um momento que essa substância que estava no estado líquido passa para o estado gasoso, num processo que a gente chama de ebulição. Então, no estado gasoso, a gente vai ter as partículas que compõem aquela matéria, aquela substância, bem afastadas, com pouco grau de interação entre elas, ok? Só que, do mesmo jeito que a gente pode ir do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, a gente pode fazer esse caminho reverso também. A gente pode passar do estado gasoso para o estado líquido. Como eu faço isso? Tirando energia, tirando calor da substância, da matéria que está no estado gasoso. Então tá, eu tenho substância, né, que está no estado gasoso, as moléculas mais afastadas, com pouco grau de interação, eu começo a tirar calor desse sistema. O que começa a acontecer? As moléculas começam a se aproximar, começam a querer interagir mais, até que essas partículas que estavam no estado gasoso passam novamente para o estado líquido num processo que a gente chama de condensação. Ok, aí voltamos para o estado líquido e eu continuo retirando energia, continuo retirando calor dessa substância no estado líquido. Aí eu vou tirando e as partículas que compõem essa matéria no estado líquido voltam a se aproximar, voltam a perder aquela movimentação, aquela energia cinética e vão ficando mais próximas, vão interagindo mais, vão ficando mais coesas, até que a substância no estado líquido passa para o estado sólido no processo que a gente chama de solidificação. E aí a gente volta para o estado sólido, aquele estado mais organizado, mais coeso, que é mais rígido, né? Que a gente pode observar, né? Uma pedrinha de gelo bem diferente da água, né? Só que o que acontece?
a gente pode ir do estado sólido direto para o estado gasoso sem passar pelo estado físico líquido. Isso chama sublimação. Só que a gente pode também ir do estado gasoso direto para o estado sólido, sem passar pelo líquido, que a gente chama de ressublimação, ok? Agora vamos ver um exemplozinho com a água para ver se fica um pouquinho mais claro essas mudanças de estado físico na nossa cabeça, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu arrumar aqui, prontinho. A gente tem aqui a água no estado sólido, né? A gente tem pedrinhas de gelo. A gente vê então que é uma estrutura coesa, organizada, rígida. Quando a gente começa a aumentar a temperatura dessas pedrinhas de gelo, quando a gente começa a fornecer energia para essas pedrinhas de gelo, a gente vai observar que quando elas chegarem a 0 graus Celsius, elas vão começar a derreter, elas vão começar a passar do estado sólido para o estado líquido no processo que a gente chama de fusão. E quando a gente passou toda essa água do estado sólido para o estado líquido, a gente vai continuar fornecendo calor, né? E quando essa água líquida chegar a 100 graus Celsius, vai começar o processo de ebulição, que a gente vê aqui o processo de ebulição ocorrendo, né? A água passando do estado líquido para o estado gasoso. A gente vê que até um processo meio violento, assim, né? Formação de bolhas, é um negócio assim bem agitado, o processo de ebulição da água. Então, a água líquida chega a 100 graus Celsius, começa a passar para o estado gasoso. E aí pode acontecer o caminho inverso. Se aquele vapor de água encontrar temperaturas menores que 100 graus Celsius, ele vai poder se condensar e a água vai se tornar líquida no processo de condensação. Novamente, se a água líquida começa a perder energia, ela vai se solidificar em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, ela vai se solidificar e se tornar água sólida, né? Gelo. E a mesma coisa na água, pode passar do estado sólido para o estado gasoso, na sublimação, e do estado gasoso para o estado sólido. Só que aqui eu gostaria de fazer uma observação. Aqui nesse exemplo, nós estamos analisando uma água pura, sem outros componentes misturados nela. Porque somente a água pura vai possuir uma temperatura de fusão cravada em 0 graus Celsius, assim como uma temperatura de ebulição cravada nos 100 graus Celsius. Misturas com água não vão possuir essa mesma exata temperatura de fusão e ebulição, ok? E lembrando que a temperatura de fusão é a mesma da solidificação e a temperatura de ebulição é a mesma da condensação, ok? Então, só fazendo uma observação, para substâncias puras, a gente vai ter uma temperatura a partir da qual vai se iniciar essas transformações, né? Da fusão, da ebulição, da condensação e da solidificação, ok? Bom, agora vamos fazer mais algumas observações, né? Eu falei da sublimação e da ressublimação da água. Só que nas nossas condições de temperatura e pressão que a gente vive, é muito difícil da gente conseguir sublimar ou ressublimar a água, né? Tem que estar em uma temperatura e uma pressão muito específica que só vai ser conseguido no laboratório. Só que existem algumas substâncias que a gente consegue dessublimar mais facilmente na natureza, que é o caso do iodo. O iodo, a gente encontra o iodo sólido. Só que se a gente aquece o iodo, ele passa facilmente direto para o estado gasoso. E aqui a gente tem um esquema muito legal que a gente vê aqui, um tubo de ensaio, né, que a gente tem o iodo sólido aqui embaixo, a gente está aquecendo aqui embaixo. Aí ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso, na sublimação. E quando ele entra em contato com o gelo, ele passa direto para o estado sólido, do estado gasoso para o estado sólido direto, sem passar pelo estado líquido, no processo de ressublimação, ok? A gente vê que aqui embaixo está 80 graus Celsius e aqui a 0 graus Celsius. Bom, aqui é o iodo. Nós temos também o gelo seco, que a gente vê às vezes em algumas festas para enfeitar bebida ou para dar algum efeito em especial em algum show, essas coisas, né?
Então, a gente tem o gelo seco, que é basicamente o quê? Dióxido de carbono, gás carbônico. Aí a gente pode encontrar ele, a gente pode obter ele no estado sólido, se a gente expor ele no meio ambiente, assim, onde a gente está, a gente vai ver que ele vai passar direto daquele estado sólido que ele está para o estado gasoso. A gente tem também a naftalina. A naftalina são aquelas pastilhinhas que a gente coloca em casa para espantar uns bichinhos, né? E a gente vai percebendo que quando a gente coloca a naftalina em casa, a naftalina vai diminuindo. Por quê? Porque ela está justamente passando do estado sólido para o estado gasoso, sem passar para o estado líquido. Ela já ela sublima, ok? Então essas são alguns exemplos de sublimação que é mais palpável, né? Que a gente consegue ver mais cotidianamente com maior facilidade. Bom, só que eu falei para vocês do processo de ebulição da água e falei, né, que pode ser até meio violento, tem a formação de várias bolhas, é muito quente e tudo mais. Só que você pode pensar, tá, e aquela roupa que eu estendo no varal? Aquela água que tá na roupa líquida, aquela água que tá líquida na roupa, ela evapora, ela passa para o estado gasoso. Só que não tem esse processo, ela não fica quente, ela não forma bolhas e tudo mais. Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de evaporação. Diferentemente da ebulição, que precisa acontecer em uma temperatura certa e elevada, né? A evaporação, ela vai acontecer lentamente e gradualmente. Então, as moléculas de água da sua roupa, por exemplo, que estão mais superficiais, elas vão conseguindo ganhar energia aos poucos, e à medida que essas moléculas mais superficiais vão ganhando energia, elas vão conseguindo passar do estado líquido para o estado gasoso, ok? E é um processo bem lento e gradual. E a gente pode colocar tanto a evaporação, que é esse processo mais lento, quanto a ebulição, que é um processo mais rápido e tal, a gente pode colocar numa mesma caixinha chamada de vaporização. Então, dentro da vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, nós temos a evaporação e a ebulição. Então, mas pode surgir a dúvida também se a gente chama aquela substância que passou do estado líquido para o gasoso de gás ou de vapor. Bom, uma substância que é um gás é aquela que, nas nossas condições de temperatura e pressão normais, elas já se encontram no estado gasoso. Por exemplo, a gente não encontra oxigênio líquido ou sólido, normalmente é só no estado gasoso, então o oxigênio é um gás. Só que a água, quando a gente encontra ela no estado gasoso, ela é um vapor, porque nas nossas condições de temperatura e pressão, nós encontramos água naturalmente no estado líquido. Então, quando a gente encontra água no estado gasoso, a gente pode dizer que ela é um vapor. E bom, eu gostaria de ressaltar mais uma passagem do estado líquido para o estado gasoso, que é o que a gente chama de calefação. A calefação é um processo quase instantâneo de passagem do estado líquido para o estado gasoso. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. Por exemplo, você tem uma chapa de passar roupa, né? O ferro de passar roupa está bem quente. E aí você pega e joga umas gotinhas de água nessa chapa metálica bem quente. O que vai acontecer? Quase instantaneamente, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E esse processo super rápido, quase instantâneo, de passagem do estado líquido para o gasoso é chamado de calefação, ok? Bom, eu vou fechar mais essa segunda parte da aula e já a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até já, beijinho!